Aqui temos as palavras do apóstolo Paulo, ou podemos dizer a pregação do apóstolo Paulo, numa cidade importante, na Grécia. Estava pregando aqui nesse capítulo. Mas vamos ler só, acho que 2 versículos aqui. Atos 17 e 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Mais para frente, até segunda carta de Paulo, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 2. Aqui também são as palavras do apóstolo Paulo, palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. E por último, vamos até o Evangelho de Mateus. Voltamos para trás, até Mateus 27. Vamos ler aqui de um outro dia que aconteceu já nesse mundo. Um dia muito solene foi aquele. Nunca teve um dia assim igual e nunca vai ter. Isso já aconteceu. É Mateus 27 e 45. Esse dia começou ali às 9 da manhã, mas nós vamos ler aqui a partir do meio-dia até as 3 da tarde. E desde a hora sexta, isso era ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9, às 3 da tarde. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? É só isso que nós vamos ler. Nós temos lido hoje que Deus tem determinado um dia. É Deus quem tem determinado. Deus tem determinado um dia que com justiça vai julgar esse mundo. Isso é solene. Lemos também hoje do tempo aceitável, lemos do dia da salvação. Esse dia é hoje. O dia da salvação é hoje. Nenhum pregador, nenhum crente vai dizer que você pode ser salvo amanhã, ou quando chegar em casa. Até podemos dizer, mas não devemos dizer isso. Por
que não temos certeza que vamos chegar vivo em casa. Lemos ali em 2 Coríntios: eis aqui o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Cantamos um hino que diz: amanhã pode ser muito tarde. E lemos no Evangelho de Mateus um outro dia que já aconteceu nesse mundo. Aquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo foi entregue à morte, e morte de cruz. Quando ele enfrentou, se entregou nas mãos daqueles homens ímpios, cruéis, que não tiveram pena, misericórdia do Santo Filho de Deus, açoitaram, maltrataram, esbofetearam, cuspiram, pregaram os pés e mãos da cruz do Calvário, furaram o seu lado. Que dia foi aquele, né? Que dia, meus amigos. Mas ainda mais, isso, ele foi pregado na cruz e levantado às 9 da manhã, ao meio-dia, quando o sol brilhava, tudo escureceu, ficou noite. Nunca aconteceu um dia assim nesse mundo. Tudo ficou noite. A terra tremeu, as pedras. Mortos naquele dia ressuscitaram. Apareceram na cidade, em Jerusalém. Os guardas, o centurião tinha que reconhecer e dizer, para não olhar, vou olhar ali a leitura. O centurião disse, o que guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor. Soldados, autoridades, tremeram naquela hora e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas ainda mais, pouco mais na frente, em meio às trevas e o sofrimento da cruz, o Senhor Jesus dirigiu-se a Deus com essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Aí vemos a ira de Deus sendo descarregado naquela pessoa. No livro de Isaías lemos que ao Senhor Deus agradou moê-lo. Esta pessoa, o Senhor Jesus Cristo, foi moído na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe por que o Senhor Jesus foi desamparado daquela maneira? Por que tanto sofrimento? Por que ele teve suas mãos e os seus pés pregados e o seu lado ferido com aquela espada e o sangue correndo? Você sabe por quê? E para quê? Pois é, por causa dos nossos pecados.
É por isso, meu prezado ouvinte, que você pode ser salvo nesta reunião hoje, no banco onde você está sentado, como um dia eu fui salvo. E outros aqui também foram salvos. Pelo mesmo Salvador, por meio do mesmo sofrimento, porque não há outro, e jamais vai acontecer outro sofrimento igual, ou morte. Naquele final de sofrimento da cruz do Calvário, quando tudo estava já terminado, quando Cristo já tinha sofrido todo o castigo, o furor de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus, cobrando do seu Filho o nosso pecado, a nossa conta. Foi isso, meus ouvintes, que mais me chamou a minha atenção há 50 anos atrás. Eu vi pela primeira vez, lá em Cachoeirinha, que Cristo na cruz do Calvário tinha pagado a minha conta. Eu vi isto dentro de uma loja, uma alfaiataria. E saí dali e fui para casa. Primeira coisa, abri a minha Bíblia, Isaías 53, e li justamente o que eu ouvi lá. O sofrimento de Cristo. Onde lemos que Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não tive nenhuma dúvida que a morte do Senhor Jesus Cristo foi por causa do meu pecado. Você tem dúvida? Você não compreendeu ainda? Não aceitou essa verdade na santa palavra de Deus, que não são palavras de homens, meus amigos, são palavras de Deus que ficou aqui escrito para nosso ensino. Rejeitar a Cristo, ou se não quiser usar a palavra rejeitar, quem sabe uma palavra mais forte, né? Não se importar com ele, ficar no banho-maria, não se importar com ele, tá bom. Não tá bom nada, meu gente. Não tá bom. É bom quando o pecador reconhece o meu pecado. O meu pecado aos olhos de Deus é tão sério que o seu filho, que não tinha pecado, teve que morrer pelos meus pecados. O castigo que ele levou na cruz do Calvário, eu sem Cristo vou sofrer eternamente no tormento eterno. Deus cobrou do seu filho na cruz do Calvário. O mundo hoje gosta muito de pensar, quer dizer, pensar no sentido, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Ele nos amou tanto que deu o seu filho para sofrer no meio de dois malfeitores. Até já ouvimos hoje que um daqueles malfeitores se salvou. Está com Cristo no paraíso, no céu. Nem precisou esperar o reino milenário aqui nesse mundo. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não se importar com Cristo, meus ouvintes, automaticamente o pecador vai morrer sem Cristo.
E morrendo sem Cristo na eternidade. Sem Cristo significa que aquela pessoa vai cair no tormento, no lago de fogo. Não é isso que Deus quer para ninguém nessa reunião, ninguém no Balneário Gaivota, ninguém nesse mundo. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna que começa aqui, e vida eterna com Cristo no céu. Vai desfrutar de vida eterna, gozo eterno. Mas aquele que morre sem Cristo vai entrar na morte eterna, na separação de Deus para sempre, eternamente. Deus é obrigado, meu ouvinte, não aceitando o Senhor Jesus, aquele que Deus deu para salvar o pecador, Deus é obrigado a julgar aquele pecador. É obrigado. Lemos que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu acredito de todo o coração, meu íntimo, que Deus não tem prazer. É a última coisa. Se lemos os dias de Noé, Deus, por causa do pecado, não podia esperar, não podia aguentar mais. Deus teve que julgar. Mas antes do juízo, Deus, por meio de Noé, providenciou um meio de salvação para todos os que quisessem. Chegou o dia que Noé tinha que entrar com a família, os animais. Ainda Deus esperou mais 7 dias e a porta aberta. Certo, muita gente passava por ali na frente olhando. Que bobalhão entrar lá na arca. Aqueles fanáticos, né? Diz que vai chover, nunca tinha chovido no mundo. Mas Noé acreditou. Noé acreditou em Deus e na sua palavra. Noé e sua família foi salva. Chegou o dia quando Deus fechou a porta. Não foi Noé que fechou, Deus fechou. Então, meus ouvintes, Deus é santo. Ele quer levar todo mundo para o céu. Pessoa salva. Salva! Eu faço uma pergunta e não precisa você responder para mim. E a sua atitude para com o Senhor Jesus Cristo? Aquele que sofreu em lugar do pecador, para livrar o pecador do inferno. Porque Deus é obrigado. E meus ouvintes, um dia nós vamos partir desse mundo aqui. É a coisa mais certa que tem, meus ouvintes. Vamos um dia partir, seja pela morte, ou seja pela vinda do Senhor. Você pensa nesse assunto? Hã? Isso lhe interessa, lhe preocupa? Isso leva você a buscar a salvação? O apóstolo Paulo falou aqui para gente importante lá na Grécia. Paulo entrou naquela cidade e viu a cidade tão estragada pelo pecado, arruinada. Um povo que não conhecia o Deus vivo e verdadeiro. Gente culta, faculdade. Mas podia se ajoelhar perante como alguém diz, um pedaço de pau, bem preparado.
Pois é. Isso mostra as trevas que havia naquela cidade, a ignorância, a cegueira espiritual. De adorar uma coisa feita pelas mãos deles, bem preparado, bem pintado. Paulo ficou ao ponto de dizer: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Gente, vocês precisam renunciar o seu pecado e a confiança em tudo mais que não vale nada. Por quê? Porque Deus tem determinado um dia que vai julgar o mundo por meio do varão que destinou, por meio do seu Filho, por meio de Cristo, por meio daquele que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, poderoso para salvar o pecador e também poderoso para um dia condenar esse mundo ímpio e pecador. Este mundo, meus ouvintes, a humanidade está arruinada, corrompida, estragada. De certo, você vê, ou lê, ou escuta alguma notícia, né, sobre esse mundo. Não tem mais setor político, religioso, não tem mais setor que não está estragado, arruinado, corrompido. Não tem. O que é isso? O pecado, meu amigo. A avareza, a ganância, a ladruagem. Não fiz nada. Gente, ninguém pode provar. Todo mundo sabe. Não, eu sou inocente. É assim que as pessoas dizem. Não, se fosse o fulano, ele, eu não. Não, meus amigos, este livro sagrado nos ensina que não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecador, você precisa de Cristo, meu ouvinte. Se você deseja um dia chegar no céu, e se você não quer um dia cair no tormento eterno, no inferno. E para livrar o pecador, salvar o pecador, não foi nada menos do que a morte e o sangue do Senhor Jesus. Nada menos. Tem pessoas pagando para ir para o céu. Mas aonde está isso na Bíblia? Que pagamento, que dinheiro dá a entrada para o céu? Onde? Coisa dos espertos, dos espertalhão. O apóstolo Pedro, na sua pregação, ele disse, falando de pessoas salvas, disse: vocês foram salvos, não foi com prata e nem ouro, não foi com dinheiro, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E ouvinte, você precisa ser salvo, e salvo por Cristo, e pode ser salvo na reunião sentada. Onde está? Como? Como um pecador, aceitando Cristo como teu Salvador. Que você tome essa decisão. Vamos orar.